a nós para que abusemos deles. Saiu-lhe então Ló à porta, fechou após si e lhe disse: rogo-te, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-lo trarei, tratai-a como vos parecer, porém nada façais a este homem, porquanto se acham sob minha proteção, sobre a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e chegaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: tens aqui alguém mais dos teus, genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todo quantos tem na cidade, fazei-o sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor enviou-nos a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereçam o castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-nos os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereça. Respondeu-lhe Ló: assim não, senhor meu, eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia que me mostraste, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me acompanhe e eu morra. Eis que há uma cidade perto, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena? E nela viverá a minha alma. Disse-lhe: quanto a isto, estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Amém, queridos? É uma leitura extensa, mas eu fiz questão de ler para que você entenda o contexto em que a situação aqui que nós vamos meditar hoje aconteceu. Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava totalmente depravada, fazendo coisas horríveis diante de Deus. Quando nós estudamos sobre Sodoma e Gomorra, e nós pensamos no nosso tempo em que nós estamos, eu chego a acreditar que nós vivemos coisas piores e muito mais depravadas do que acontecia na época de Sodoma e Gomorra. O que difere as duas coisas é que nós estamos vivendo o tempo da graça. O que é o tempo da graça? É o tempo da misericórdia, é o tempo em que Deus está esperando que as pessoas correspondam ao seu chamado, e por isso que a destruição ainda não aconteceu. Mas é óbvio
que esse dia, chamado o tempo da graça, vai acabar. Vai chegar o momento em que a porta da graça vai se fechar, e aí virá o tempo do juízo, que é o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nós estamos vivendo o tempo da graça, e é por isso que você vê tanta coisa de depravação, de pecado, de imundícia acontecendo, e Deus não faz, entre aspas, nada. Por que Deus não faz? Repita comigo: estamos vivendo o tempo da graça, o tempo da misericórdia. Você, quando lê a Bíblia no passado, as pessoas faziam pouquinhas coisas de pecado e vinham sentenças sobre elas. Nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, brincando com Deus, vivendo uma vida de depravação, de pecado, de imundícia, e parece que nada acontece. Quantos já perceberam isso? Quantos já perceberam? Já perceberam isso? Por que não está acontecendo? Diga comigo: por causa do tempo da graça. Amém, pessoal? Só que vai ter um fim esse tempo. Ele vai deixar de existir e virá o tempo do juízo. Amém, queridos? Eu queria colocar essa situação para você entender. Quando você lê sobre Sodoma e Gomorra, você percebe a depravação. Deus enviou 2 anjos para libertar Ló e sua família da destruição que iria vir. Consegue fazer uma analogia sobre o que está acontecendo hoje? Quantos anjos de Deus estão levando uma mensagem para livrar pessoas da destruição que está por vir, mas as pessoas não conseguem entender. Do mesmo jeito que aconteceu no passado, do mesmo jeito que aconteceu no passado, está acontecendo hoje. Deus envia anjos dele para transmitir uma mensagem e dizer para ele: sai dessa cidade de pecado, sai desse ambiente de pecado, sai deste lugar de pecado, sai dessa natureza de pecado. Mas a pessoa, muitas das vezes, insiste em ficar. Da mesma forma que Deus fez no passado, está fazendo nos dias de hoje. Deus envia esses 2 anjos. Quando a cidade ouviu dizer que ali tinha 2 homens altos, de boa aparência, os homens foram ver quem era e queriam violentá-los. Ló, obviamente, num ato de persuasão, disse: eu tenho 2 filhas, você pode ficar com as minhas filhas. Obviamente que Ló não estava fazendo isso para entregar, mas um ato de persuasão, um ato para acalmar os ânimos daquele povo. Mas os anjos de Deus interferiu. Amém, pessoal? Os anjos de Deus interferiu e disse: olha, vocês têm que sair daqui logo, vocês têm que ir embora daqui logo. E Ló tenta negociar com os anjos ainda faz um acordo: tá bom, você não quer ir para tal lugar? Pode ir para tal lugar, mas vão embora daqui. Saiam deste ambiente de pecado, porque a destruição virá. Amém, pessoal? Você está entendendo o que Deus está falando? Sai do seu ambiente de pecado, porque senão a destruição virá. Entende? Saia. Nós estamos no tempo da graça, mas não abuse da graça, meu irmão. Use a graça como uma bênção, porque você está tendo uma oportunidade de recomeço, de fazer tudo de novo. Deus dá para nós uma chance para iniciar novamente a nossa história, reconhecer os erros que fizemos e começar novamente. Mas muitos estão fazendo o quê? Da graça um meio para viver uma vida de qualquer jeito. Saia do ambiente de pecado. Essa é a mensagem de Deus para nós. Saia do ambiente que virá a destruição. A destruição virá no ambiente de pecado. E Deus quer que o seu povo saia deste ambiente. Deus quer que a sua igreja esteja fora deste ambiente. Deus envia anjos para falar: sai do ambiente de pecado. Amém, queridos? Saia do ambiente do pecado. Por quê? Porque Deus não quer que você seja destruído.
Deus não quer que você pereça. Aí as pessoas não entendem isso. As pessoas não entendem, as pessoas acham que Deus castiga quem peca. Não. A destruição vem sobre o ambiente de pecado. E aquele que ali está será afetado por ele. Consegue entender, sim ou não? Saia dele. Deus não precisa te castigar, porque Deus não faz isso. Mas existe uma colheita, que é uma consequência natural da vida que você insiste em viver. Existe uma colheita. Consegue compreender, sim ou não? Deus, ele não está se interferindo nisso. É natural. E como que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do ambiente. Tem gente que fica naqueles rituais evangélicos para se livrar do pecado. Pecado, você sai com decisão. Amém? Você toma a decisão e sai dele. Você toma a decisão. O que Deus vai fazer é te dar força. O que Deus vai fazer é te dar condição para que você saia dele. Amém, pessoal? Vai te dar força para que você diga não para isso, para que você diga, eu preciso me desprender disso e sair dele. É isso que Deus está falando para nós hoje. Você precisa ouvir a voz de Deus. Aqui nós temos uma resistência, mas ainda assim, Ló, ele saiu. Ainda mesmo assim, Ló, ele saiu, mas por quê? Porque os anjos pegou ele pela mão e tirou para fora da cidade. Tirou. Quantas vezes Deus tem que fazer isso com a gente? Quantas vezes Deus tem que dar a chance para a gente? Pega a gente pela mão e tira. Quanta chance Deus vai ter que dar? Ele, claro, ele é infinito, mas só que o teu tempo acaba. Os teus dias terminam. Estão me compreendendo, sim ou não? E se eles terminarem antes de você sair desse ambiente? A eternidade, meu irmão, é uma realidade. Tanto o céu quanto o inferno, ele é real. Não vai ter o purgatório, não se engane que você vai ter chance depois dessa vida. Não vai ter. Amém, gente? Não terá purgatório. Isso são sofismas, são pensamentos que foram colocados nas pessoas, que induzem as pessoas ao erro. Não existe o purgatório. Nós estamos vivendo o tempo de escolha nossa. Amém, queridos? E Deus está falando conosco. Deus está falando conosco, então saia. Os anjos pegaram na mão de Ló e tiraram eles de dentro daquela cidade e levou para longe. Mas lá, fora da cidade, o que aconteceu? A mulher dele sente saudade do ambiente que ela estava. Estão aqui comigo, gente? Fora da cidade, diga comigo assim, já fora da cidade. Diga agora, fora do ambiente de pecado. Diga, fora do mundo. Amém, pessoal? Fora do pecado, a pessoa olha ainda para trás. Deus falou para nós, Deus falou para aquela mulher e fala para nós, não olhe para trás. Não tenha saudade do seu passado. Vamos dizer isso, bem forte. Vamos dizer isso, diga assim, eu não posso ter saudade do meu passado. Diga, eu não posso estar apegado ao meu passado. Amém? Deus te tirou de lá, meu irmão. Deus te tirou daquela vida. Te colocou fora daquela cidade. E Deus te fala algo. Não olhe para trás. Como falou para aquela mulher. Nós podemos fazer a leitura, mas todos vocês conhecem essa passagem. O que fez aquela mulher, meu irmão? Ela olhou para trás. Por quê? Porque ela estava apegada àquele ambiente. Se nós ficarmos apegados a um ambiente de pecado, aquele lugar que nos dá prazer, aquelas circunstâncias que nos dá prazer, nós vamos
conseguir voltar para aquele lugar. Aos poucos, ainda que na consciência você diz, eu não posso voltar para lá, mas aquele lugar te atrai, e vai te atraindo aos poucos. Olha só, vamos ler Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62. Amém? Acharam? Jesus, porém, lhe disse, ou replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha só, ninguém que tendo posto a mão no arado, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Ou seja, nós colocamos a mão no arado, tomamos uma decisão, amém, gente? E arado não remete a um pensamento de coisas fáceis, ou seja, a vida com Deus não vai ser uma moleza, a vida com Deus não vai ser um mar de rosa. Eu acho que o mar de rosa, se ele existir, é um lugarzinho no inferno, porque é o lugar de moleza, é o lugar de viver folgado, não pode ser o céu. Jesus não vivia no mar de rosa, ele vivia como um combate, ele vivia como alguém determinado. Ele dizia, renuncie-se a si mesmo, se alguém quiser vir após mim, abra mão de você mesmo, abre mão do seu ego, abre mão dos seus desejos pecaminosos, da sua vontade carnal, toma a sua cruz. Quando ele fala cruz, ele está falando o quê? Compromisso de morte. Você quer Jesus? Está comprometido em morrer? Se você não quer morrer para si mesmo, você está se enganando, você não segue Jesus, porque quem segue Jesus tem que morrer para si mesmo, não é isso, tomar a cruz? A cruz de Jesus não era a morte dele? Sim ou não? A minha cruz é a minha morte, morrer para mim mesmo, morrer para as minhas vaidades, morrer para os meus egoísmos, morrer para o meu ego. Estão me compreendendo? É um compromisso que eu tenho de morrer, abrir mão de tudo aquilo que contraria o que Deus me falou. Então, se alguém quiser vir após mim, diga comigo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, diga compromisso de morte, amém? E aí depois que fez isso, segue. Quando que você vai conseguir seguir Jesus? Quando você tomar decisão. Não é nada místico, amém, pessoal? Os religiosos ficam com coisas místicas, eu vou fazer isso porque eu vou conseguir, eu vou fazer. Não, toma decisão. Decisão. Quer seguir Jesus? Toma decisão, amém, pessoal? Jesus é o caminho para você? É. Jesus é o seu Salvador? É. Então você tem que tomar decisão. Qual é a decisão? Renunciar a si mesmo, ter compromisso de morte, morrer para as suas vaidades, morrer para o seu ego. Tomou essa decisão? Aí Jesus diz, agora você pode me seguir, você vai ter condição de me seguir. Agora a pessoa quer ser de Cristo, meu irmão, mas ela quer só falar que é de Cristo, mas vive como ímpio. Então aqui, gente, você não vai conseguir, meu irmão. Deixa eu falar, vocês já ouviram falar isso? A vida mais triste que existe, sabe qual que é? Além da vida do pecador, sabe qual é a vida mais triste? Daquele que nem é cristão e nem é mundano. Esse é mais triste do que o mundano. Sabe por quê? Porque ele não é nem uma coisa nem outra. Então ele não é nem cristão e nem ímpio. Ele é mais ou menos, não sei se existe o mais ou menos aí. Olha como que é a vida dele. Ele tem desejo de beber, se bebe fica com culpa. Ou seja, ele peca, mas se culpa, porque o lado que ele quer ser cristão,
culpa ele pelo erro que ele fez. O pecador bebe e não está nem aí. Então, aquele que é mais ou menos é pior do que o pecador. A vida dessa pessoa é desgraçada. Desculpe se você encara isso como palavrão, mas desgraçado é um estágio de miséria absoluto. Consegue entender, pessoal? Então ele não consegue nem ser santo e nem ser pecador. Ele peca e se culpa. Então, querido, não vale a pena essa vida. Se você é de Cristo, você é de Cristo de verdade. Ah, apóstolo, mas eu tenho isso, e tenho isso, tenho isso que me prejudica. O que você tem que fazer é receber Jesus, depender do Espírito Santo, porque Ele vai te encher. Amém, queridos? Ninguém que tendo posto a mão no arado, diga comigo, e olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém, queridos? A mulher de Ló, ela estava fora da cidade, diga comigo, fora do pecado, mas sentiu vontade de pecar. Ela olhou para trás. Amém, pessoal? Diga comigo, ela estava apegada àquilo. Olha para a sua vida agora e faça uma análise enquanto Deus está falando com você. Como você está? Está apegado à vidinha do passado? Amém, pessoal? Abandone isso. Eu não tenho força, apóstolo. A carne é fraca. Diga comigo, graças a Deus. Diga, graças a Deus que a carne é fraca. Amém? Se ela é fraca e você não está aguentando, imagina se ela fosse forte. Entende? Se a carne é fraca e você está com Deus, é Deus quem vai te dar condição. Não é uma guerra sua, é o Espírito Santo que dá condição para você. Ele faz uma mudança de dentro para fora. É algo que vai acontecer aqui dentro e vai ser natural aqui fora. Não é uma batalha externa, é algo que vem aqui no seu coração, faz uma transformação e manifesta-se aqui. Agora, se não está existindo a transformação aqui dentro, porque não houve uma decisão sua. Ah, eu escolhi Jesus. Escolheu de fato ou escolheu de boca? Jesus disse, há um povo que me honra de lábios, mas o seu coração está distante. Tem pessoas que não conseguem abrir mão das coisas do mundo, como a mulher de Ló não conseguiu. Facilmente ela olhou para trás. Agora, o olhar para trás, em que grau foi isso? Tem gente que está olhando para trás assim, ó, presta atenção, olha para mim, olha para mim. Tem gente que está olhando para trás assim, ó. Ele está totalmente olhando para trás, mas ele está vendo as coisas de trás. Tem um monte de gente assim. Ele não está olhando para trás assim, ele está olhando para trás assim, ó. Tem um monte de gente olhando assim para trás, está aqui, ó. Meu irmão, quem não olha para trás é decidido, ele está olhando para o alvo, ele está olhando para frente. O mundo te chama, o mundo tem ofertas, o diabo sabe como te pescar, porque ele te conhece, melhor do que a tua mãe, teu pai, teu esposo e a tua esposa. O diabo me conhece melhor que todo mundo, sabe por quê? Porque ele anda ao meu derredor. Então ele sabe tudo que eu gosto. Você acha que o diabo vai trazer para mim o que eu não gosto? Você acha que ele é bobinho, me ofereceu o que eu não gosto? O que eu tenho que fazer? Ficar firme na palavra, me enchendo do Espírito Santo, estando cheio da presença de Deus. Porque se eu tiver alimentado espiritualmente, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Ele pode trazer até os pratos que eu mais gosto, eu não vou nem olhar para eles, porque o Espírito Santo está me guiando e está dizendo, continua olhando para o alvo, não se distrai com as laterais, não olhe para os ventos, porque senão você vai afundar. Amém? Estão comigo ou não? Vamos ver o que Jesus fala lá em Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Você pode ler para mim? Vamos lá, no 3, 1, 2, 3.
De novo. Quem disse isso? Repita comigo, Jesus. Jesus, ele faz uma advertência. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus quer dizer com isso? O que ele está dizendo para nós agora. Lembre-se da mulher de Ló, porque o que aconteceu com ela vai acontecer com todos que agem igual a ela. Consegue entender, sim ou não? E aí não adianta dizer: Deus me castigou, Deus fez isso. Deus não faz nada. Deus, ele dá a palavra e eu tenho que agir à altura dessa palavra. Se ele diz para mim: saia do ambiente do pecado, o que eu tenho que fazer? Orar para sair? O crente sabe o que ele vai fazer? Deus fala para ele: sai. O que o crente vai fazer? Vou orar. É bom orar sempre? Sim, mas não em toda ocasião. Amém, pessoal? Eu sempre tenho que estar em oração. Mas se eu já tenho um comando, se eu já tenho uma palavra, o que eu tenho que fazer? Agir. Amém? Diga comigo: lembrai-vos da mulher de Ló. O povo de Israel, por que não entraram na terra prometida? Porque ficaram a todo instante, quando saíram do Egito, lembrando do Egito. Eu já vi pessoas falarem do passado dela com muita exaltação. E quem eu posso, eu digo para ela: por que você exalta tanto o seu passado assim? Você tem que exaltar o seu presente com Jesus. Tem gente que fala assim: ó, quando eu era do mundo eu era o cara. Alguém já viu isso? Já viu isso? Ixi, quando eu era do mundo, rapaz, eu era o cara, hein? Está querendo dizer, agora eu sou de Jesus, eu sou uma... Por que você era o cara quando você era do mundo? Quando eu era do mundo eu era fera, hein, rapaz? Eu não perdia tempo, não. Não, irmão, você não está pensando direito. Agora você está cheio do Espírito Santo. Agora você tem a presença de Deus dentro de você. Agora que você é bênção. Se quando você era do mundo você fazia, acontecia e achava que era o bichão da goiaba, agora você é o filho de Deus, irmão. Agora você é rei. Amém? O povo de Israel não tomou posse da terra prometida, porque ficou em todo momento desejando voltar para o Egito. É isso que acontece com cristãos que saiu do Egito, mas está a todo instante desejando o Egito. Ou seja, você não avança. Qual é a tua terra prometida? O que Deus tem para você? Você quer tomar posse dessa terra prometida? Quer viver a vida que Deus tem para você? Se decida de fato. Não tenha saudade mais da vida que você tinha. E quando você falar do seu passado, fale para glorificar a Deus pela mudança que Ele fez na sua vida. Quando você se referir ao seu passado, você pode falar nele. Quando eu era do mundo eu era assim, assim, assado. Mas hoje eu sou de Cristo. A minha vida hoje é transformada. Amém, pessoal? Então fale para glorificar o seu Deus. Vamos se pôr de pé em nome de Jesus. Se põe de pé. Deus falou conosco? Se Deus corrigiu você, meu irmão, não desobedeça. A mulher de Ló foi desobediente. Deus deu uma palavra: sai e não olhe para trás. O anjo tirou ela para fora e levou para a cidade, mas ela olhou para trás. Se transformou no quê? Estátua. O sal aqui representa julgamento. Recebeu uma sentença. Entende, pessoal? Estátua simboliza alguém que não avança, alguém que fica parado na vida. Assim é a vida de quem fica olhando para trás, vivendo a vida que vivia no passado. Tem gente que
que tem tudo para ser próspero, mas vive uma vida financeira amarrado, e ele não sabe por quê. Aí ele vai fazer alguma barganha com Deus: eu vou dar o dízimo, eu dou o dízimo e não prospero. Aí eu dei o dízimo e não prospero. Você não está entendendo que Deus não se vende? Vive uma vida de ímpio e dá dízimo. Deixa eu te ensinar um negócio. Quando já ouviram falar na oferta de Abel e de Caim? Quando já ouviram falar? Deus pediu uma oferta para ambos. Claro, tem muita coisa profunda nisso, mas eu quero tocar em um ponto importante. Escute isso. Ambos trouxeram oferta, foi ou não foi? Sim ou não? Sim. Quando Deus recebeu a oferta de Abel, Deus falou o quê? O que Deus falou quando recebeu a oferta de Abel? Abel trouxe que tipo de oferta? Diga comigo: uma oferta que tinha sangue. Diga assim: sacrifício. Amém, pessoal? Ou seja, aqui existe toda uma questão espiritual que não dá para eu falar aqui agora, mas havia ali aliança de sangue. Abel e Caim aprendeu com os pais, Adão e Eva, que nunca se apresenta a Deus a nada que não tenha sacrifício. Consegue entender? Por quê? Porque o próprio Deus ensinou para Abel e Caim. Para Adão e Eva. Adão e Eva, quando pecou, eles viram que estava nu. O que eles fizeram? Roupa de folhas. Tem sangue nisso? Tem sangue nisso? Não. Deus foi lá, matou um cordeiro, tirou a pele ensanguentada e colocou nele. O que Deus estava querendo dizer? Não adianta, a partir de agora, para você se aproximar de mim, tem que ser através de sacrifício. Por isso Jesus foi o nosso sacrifício. Vocês estão entendendo, sim ou não? Consegue compreender, sim ou não? Adão e Eva ensinou seus filhos. Quando Deus pede oferta para Abel e Caim, o que Abel levou? Um cordeiro. Qualquer cordeiro? O melhor. Amém? Só que quando Deus recebe a oferta de Abel, Deus fala assim: eu recebo você, por isso recebo a sua oferta. Quem que Deus recebeu primeiro, a oferta ou Abel? Quando Caim apresentou, o que Caim apresentou? Folhas, hortaliças. Tem sangue nisso? Tem sacrifício? Caim apresenta para Deus. Deus diz assim: reprovo você e reprova a sua oferta. Então não tenta comprar Deus com dízimo. Se Deus está reprovando você, Ele vai reprovar a sua oferta. Tem gente que não está prosperando, meu irmão, porque não conserta a vida com Deus. O que você tem que fazer? Parar de ser dizimista e ofertante? Não, parar de ser pecador. Não é parar de fazer uma coisa que é bíblico, é consertar o erro. Porque tem gente que é tão ímpio, que é capaz de ouvir uma mensagem dessa e parar de ofertar. Ao invés dele consertar e abandonar o pecado, ele para de fazer o que é a única coisa certa que ele faz. Só que o certo, para dar certo, precisa ser certo de verdade. Consegue compreender, sim ou não? Feche os seus olhos, eleve os seus pensamentos a Deus. Fale com o seu Deus agora. Você está diante dele, ele falou com você. Você que já vive uma vida em santidade, agradeça a Deus por isso, porque é Ele que tem te sustentado. Você que já vive uma vida que agrada a Deus, agradeça a Ele, porque é Ele que tem te dado condição. O Espírito Santo de Deus é quem tem te sustentado. Mas você que vive num ambiente de pecado, talvez ninguém sabe disso, mas você sabe. Quando você está sozinho, você sabe quem você é de fato. E é nesse momento aí que você talvez não consegue viver o que Deus te chamou para viver. Deus não está aqui para te acusar. Deus não está te condenando. Mas Ele está dizendo para você: meu filho, sai daí. Sai daí. Saia daí antes que a destruição venha. Saia daí antes que a coisa mais difícil da sua vida possa acontecer.
abandone. O Espírito Santo está aqui agora, está em você. Fale com Ele agora. Não se condene, não. Não é para você se condenar, meu irmão. Quem quer que você se condene é o diabo. Deus, Ele quer que você tome decisões. Deus quer que você se corrija. Fale com Deus. Fale com teu Senhor. Ele está lhe ouvindo. Corrija a rota, corrija o caminho. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te. Diga ao seu Deus: Pai, eu quero voltar a praticar as primeiras obras. Percebe que Deus está falando sobre atitude. Muitos romantizam essa passagem dizendo: eu vou voltar ao primeiro amor. Mas a passagem diz: volte às primeiras obras. É óbvio que subentendemos que as primeiras obras é o primeiro amor. Mas quando romantizamos, perdemos o efeito da ação. Então Deus está dizendo para nós hoje: volte às práticas das primeiras obras. Pratique o que você praticava antes. Antes você tinha prazer de estar na igreja. Antes você estava em todos os cultos. Antes você era dizimista. Antes você era ofertante. Antes você tinha alegria de louvar Jesus. Antes você tinha alegria de exaltar Jesus. Volte às práticas. Fale com Ele agora. Deus, Ele está lhe ouvindo, querido. Fale com o seu Deus. Fale com Ele. Isso. E se encha da presença de Deus agora. Você que já pediu perdão, saiba você que esse perdão já foi conquistado há mais de 2000 anos na cruz. Esse perdão agora, com o seu pedido, ele não está sendo conquistado, ele está sendo manifesto. Porque o seu perdão foi conquistado há mais de 2000 anos na cruz. Mas quando você reconhece, quando você declara, você faz com que esse perdão que foi conquistado há mais de 2000 anos se manifeste na sua vida. Talvez, querido, o que te levou a uma vida de pecado são circunstâncias difíceis que você vive. Talvez as circunstâncias difíceis que você vive, Deus, Ele entende, Ele sabe disso, mas Ele está dizendo para você: saia desse ambiente. Saia. Deixa Deus curar você. Deixa Deus trazer você de volta. Volte para os braços do Pai, querido. Volte. 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 Isso. Você que se sente perdoado, glorifique ao seu Deus. Exalte ao seu Deus. Isso. Seja grato agora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia, Jesus.